Olá, pessoal, vamos lá para o nosso mais um momento de estudo do nosso conteúdo, beleza? No capítulo anterior, no capítulo 1 do nosso tema 3, nós estudamos a regionalização, as formas de regionalização do continente americano. Hoje nós vamos começar a trabalhar dentro de todo o processo de regionalização, utilizando tudo que nós vimos nas aulas anteriores. Nós vamos estudar o relevo e a hidrografia do continente americano, que é o conteúdo do capítulo 2 do tema 3. América, relevo e hidrografia. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar o relevo e mais ao final dessa aula nós trabalharemos a hidrografia. O relevo é nada mais, nada menos do que o conjunto de formas assumidas pela superfície terrestre. São várias formas de relevo, planaltos, planícies, montanhas, depressões. Alguns autores colocam morro como uma das principais formas de relevo, mas os relevos são as formas assumidas pela superfície terrestre. Ok? O continente americano, com toda a sua extensão, apresenta uma particularidade, algo muito interessante. A América do Norte e a América do Sul, se você fizer uma comparação no sentido leste-oeste, melhor, vamos corrigir, leste-oeste, nós vamos ter uma compartimentação do relevo muito parecida entre as duas regiões do continente americano. A oeste, nós vamos ter as montanhas, as grandes cadeias de montanhas do continente americano. A leste, nós teremos os planaltos desgastados pelos processos erosivos. E nas porções centrais, nós teremos as regiões de planícies. Tá? É interessante observar que essa compartimentação do relevo, ela proporciona facilidades em alguns lugares para ocupação e para o desenvolvimento de atividades econômicas, como planaltos e principalmente as planícies, e em contrapartida, em outros lugares, as atividades econômicas elas acabam sendo comprometidas, assim como o povoamento, a habitação. Tá? É importante a gente começar a estudar buscando a compreensão de como houve o processo da formação das montanhas no continente americano. O mapa ao lado, ele nos dá uma impressão, nos dá uma visão um pouco mais clara do que eu disse anteriormente. Nesse mapa a gente pode observar as cadeias de montanhas jovens e elevadas, do lado da costa oeste do continente americano. Na costa leste, de leste para oeste, a gente vai ver a região dos planaltos antigos, desgastados pelo processo erosivo. E na porção central, a gente vai perceber também a região onde encontraremos, as regiões onde encontraremos as chamadas planícies centrais. Importante lembrar que essas planícies, elas são locais por onde passam importantes rios do continente americano. Então, de norte a sul, as características, as semelhanças serão muito grandes. Na América Central, nós teremos diferenças por causa da, primeiro, a configuração do relevo, as dimensões no sentido leste-oeste, mas teremos ali, por exemplo, os chamados altiplanos, regiões centrais com altitudes mais elevadas, regiões montanhosas tanto no leste quanto no oeste e planícies costeiras, tá ok? As planícies costeiras são importantíssimas tanto na costa leste quanto na costa oeste do continente americano. Como eu disse, o relevo da costa oeste ele tem características bastante interessantes pelo fato desta região apresentar as elevadas montanhas, as grandes cadeias de montanhas do continente americano. Essas cadeias de montanhas, elas recebem a denominação de dobramentos modernos ou terciários. A formação dessas montanhas, ela é a mais recente dentre todas as formações de relevo do nosso planeta. Lembrando só, nós temos dentro das estruturas geológicas 3 estruturas geológicas: os dobramentos modernos e terciários, que são as cadeias de montanhas, os escudos cristalinos, que são os relevos mais antigos, desgastados pelos processos erosivos, no caso teríamos ali planaltos, escarpas, serras, etc. E as chamadas bacias sedimentares, onde nós temos as áreas de planícies. No caso da formação das cadeias de montanhas, das cordilheiras de montanhas, nós temos o choque de placas tectônicas, o encontro das placas tectônicas.
placas tectônicas que são gigantescos blocos rochosos que flutuam sobre o magma do manto terrestre. Essas placas tectônicas, elas estão à deriva no nosso planeta. Está aí a teoria da deriva dos continentes, né, que fala sobre a viagem que essas placas tectônicas elas têm realizado ao longo de milhares e milhares e milhares de anos. Tá? E aí nós temos que observar o seguinte, milhares não, milhões de anos, tá? Nós temos que observar o seguinte, que em placas tectônicas, em número, nós temos 14 placas tectônicas. Ao falar do continente americano e da formação das placas das cadeias de montanhas, em decorrência dos choques de placas tectônicas, nós vamos falar do envolvimento de 3 placas tectônicas, basicamente. A placa norte-americana, que é uma placa continental, a placa sul-americana, que é outra placa continental. Essas duas placas, elas se encontram com uma placa oceânica chamada placa Nazca, que fica no Oceano Pacífico, sob o Oceano Pacífico. Essa placa tectônica de origem oceânica, ela se choca com as placas tectônicas do continente americano, que são de origem continental. A placa de origem continental, ela apresenta menor densidade do que a placa de origem oceânica. Por ser menos densa, ela se dobra e há o enrugamento da superfície ali da crosta terrestre, ali bonitinha. E esse enrugamento, o que vai acontecer? Olha só, minha mão, essa mão aqui é uma placa oceânica. Aqui eu tenho uma placa continental. Eu tenho aqui o continente americano, né? Placa norte-americana e placa sul-americana. As duas placas se encontram. A placa mais densa, que é a placa oceânica, vai mergulhar sob a placa continental e vai dobrar a placa continental. Esse dobramento vai originar um soerguimento. Esse soerguimento deu origem às cadeias de montanhas que nós temos no continente americano. Com relação às regiões centrais, às planícies centrais, é importante a gente dividir justamente com relação às 3 Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Na América do Norte, as planícies são extremamente importantes. As planícies centrais dos Estados Unidos e no Canadá, elas são responsáveis por grande parte, pela grande maioria da produção agropecuária. Áreas com rios navegáveis, utilizados para o escoamento da produção, para o transporte de pessoas. Ao longo dos séculos isso acontece. Mas principalmente quando se fala em produção. Uma característica fundamental das áreas de planície é a possibilidade de se realizar o cultivo agrícola e também a criação de animais, mas principalmente o cultivo agrícola. Grandes lavouras de trigo, soja na América do Norte existem justamente nas áreas de planície. As planícies, portanto, tanto para a América do Norte, para a América Central, para a América do Sul, são de suma importância econômica. Enquanto isso, o relevo da América Central ele é um pouquinho diferente, mas é bom a gente lembrar, por causa da extensão no sentido leste-oeste do relevo da América do Norte e da América do Sul. Porém, é importante ressaltar que as maiores altitudes elas se encontram justamente na porção oeste, ali na Sierra Madre, que é um prolongamento das montanhas rochosas, da grande cadeia, cordilheira de montanha dos Estados Unidos da América e do Canadá. Na parte insular, a gente tem que observar que os terrenos são vulcânicos. Esses terrenos vulcânicos possibilitam a prática intensa da agricultura, das atividades agrícolas, porque o solo é muito fértil. E nós sabemos que a atividade econômica mais importante da América Central é a agricultura. Por quê? Solos férteis, economias muito pouco industrializadas, mas extremamente aproveitadas no sentido do cultivo de vários produtos. Por muito, muito tempo, os países da América Central eram chamados de repúblicas ou republiquetas das bananas. Até hoje as pessoas elas falam desses países da América Central dessa maneira. Mas é claro, algumas nações desenvolvem atividades econômicas até um pouco mais dinâmicas, como por exemplo o setor financeiro. Existem países, como por exemplo as Bahamas, que são ilhas e outras ilhas que são verdadeiros paraísos fiscais devido ao grande número de instituições financeiras que ali estão, e paraísos fiscais porque muita gente com intuito, muita gente que não é muito honesta, com o intuito de fazer lavagem de dinheiro,
esconder dinheiro, não fazer a lavagem, esconder o dinheiro, muitas vezes fruto do crime organizado, da corrupção e etc. e tal, enviam remessas de milhões e milhões e milhões de dólares para paraísos fiscais, e alguns deles na América Central. Mas voltando aí com relação à questão do relevo, as planícies costeiras, elas são importantes. Outra prática fundamental, principalmente nas ilhas, é o turismo. Na América do Sul, nós temos 3 principais planícies. Essas principais planícies, elas são cortadas por importantes rios. A primeira planície, no sentido norte-sul, é a planície do Orinoco. Essa planície, cortada pelo rio Orinoco, ela corta países como Brasil, Venezuela, Colômbia e as Guianas. As Guianas são Guiana Francesa, República da Guiana e Suriname. A segunda bacia hidrográfica, é a mais importante de todas, bacia hidrográfica não, a segunda região de planície, mas por onde passa a bacia hidrográfica do rio Amazonas, é a planície amazônica. A planície amazônica, ela é a maior planície de todos, planície hidrográfica de todo o planeta, com uma bacia hidrográfica tão grande. É uma planície extremamente importante, onde nós temos a maior bacia hidrográfica, onde nós temos uma reserva de água extremamente importante, que é a reserva de Alter do Chão, mas não é disso que nós vamos estar falando agora. E a planície amazônica, ela ocupa áreas de países como Brasil, Bolívia e Peru. E lá no sul da América do Sul, nós temos a Bacia Platina. A Bacia Platina, ela é banhada pelos rios, a planície Platina, ela é banhada pelos rios da Bacia Platina, que são os rios Paraguai, Uruguai e o rio Paraná. Mas é interessante que o Rio da Prata, que dá origem, ele nasce na Argentina. E a Argentina tem, dentro dessa planície, apenas parte do seu território. Os países que se situam na planície Platina são Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. Pessoal, é interessante demais a gente estudar esse relevo e é importante que a gente procure entender, compreender a importância econômica que as planícies têm, justamente porque nessa região de planície nós temos atividades econômicas extremamente viáveis. As planícies, elas são o grande celeiro de produção agrícola de todo o planeta. É importante também lembrar que nas porções centrais, tanto da América do Norte quanto na América do Sul, nós vamos encontrar, juntamente das planícies, as regiões onde temos as depressões, que também constituem uma importante forma de relevo do nosso continente. Para finalizar, é importante agora a gente ressaltar a última das formas de relevo, que são os planaltos. Gente, na porção leste do continente americano, nós vamos ter os terrenos mais antigos. Esses terrenos antigos de origem cristalina, formados por rochas ígneas ou magmáticas em sua maior parte originariamente, e também com a presença de rochas sedimentares. Essa forma de relevo são os planaltos. Esses planaltos, nós vamos agrupá-los de forma bem simples para facilitar o entendimento de vocês. Na América do Norte, nós temos 2 importantes planaltos. Os 2 importantes planaltos são o Planalto Laurenciano, no norte, pega parte do Canadá e dos Estados Unidos, e mais ao sul, os chamados Montes Apalaches, desgastados pelo processo erosivo. Olha que bacana, desce lá na América do Sul, você vai ver outros 2 planaltos extremamente importantes, que são, primeiro, o Planalto Brasileiro. O Planalto Brasileiro é muito amplo, abrange várias áreas do Brasil, inclusive o nosso Planalto Central, essa nossa região que nós vivemos aqui, ela faz parte do Planalto Brasileiro. Também com estruturas com altitudes modestas, desgastadas pelo processo erosivo. Nós temos áreas de depressões ali chegando nas planícies centrais, mas os planaltos, eles são essas áreas com altitudes modestas de terrenos cristalinos em sua grande
extensão. Importante lembrar que essas regiões elas são ricas em metais pesados, ferro, manganês, bauxita, etc. Né? E lá no sul, na Argentina, nós temos o Planalto da Patagônia, fechando aí a compartimentação do relevo do continente americano, ok? E para finalizar o nosso capítulo, nós vamos falar agora da hidrografia do continente americano. É extremamente importante, nós sabemos que é o regime hidrográfico, o sistema hidrográfico, né, toda a rede hidrográfica, né, o regime de chuvas, etc. e tal. Mas vamos focar aqui nas principais bacias hidrográficas, nas grandes bacias hidrográficas do continente americano. Para isso a gente vai partir das vertentes. Vertente vem de verter, né, da direção para onde flui, para onde vai, né, direção para onde ruma um determinado rio, uma determinada bacia hidrográfica. Nós temos, é interessante colocar o seguinte, vertentes importantes, como a vertente do Ártico, né, no norte do continente, ali no Canadá, principalmente o Canadá, que tem rios que desagam naquela direção, que correm em direção ao Oceano Glacial Ártico. Essa vertente ela abrange a área do centro-norte do Canadá e tem como principal rio o rio Mackenzie, ok? Segunda vertente, a vertente do Pacífico, tá? A vertente do Pacífico, ela é aquela vertente da América do Norte. Na América do Norte, é interessante você observar que essa vertente ela apresenta rios importantes. No Canadá, o rio Yukon, muito importante para o Canadá. E nos Estados Unidos, dessa bacia, dessa vertente do Colorado, não bacia, vertente, nós temos o Rio Colorado e o Columbia, aí nos Estados Unidos, certo? A vertente do Golfo do México, ou seja, os rios que se dirigem para o Golfo do México, tem seu maior expoente a bacia do rio Mississippi, Missouri. Gente, o rio Mississippi é tão importante para os Estados Unidos, para as áreas de cultivo, de produção, chega a ser importante também ali naquela região do Golfo do México, muito importante, há um grande desenvolvimento econômico dessa região, graças à existência dessa bacia hidrográfica. O rio Mississippi, inclusive é bom lembrar que ele é considerado o terceiro maior rio do mundo. Alguns autores, alguns estudiosos até pouco tempo atrás diziam que a bacia Mississippi-Missouri, que junta dois importantes rios, tá, é muito parecido com a bacia Tocantins-Araguaia, a nossa bacia dos rios Tocantins-Araguaia aqui no Brasil, na nossa região, né, mais precisamente parte da região norte, parte da região centro-oeste. É importante lembrar que essa semelhança, né, dois rios juntos, lá a bacia do Mississippi-Missouri, ela acaba juntando juntando os dois rios e formando a terceira maior bacia hidrográfica do planeta, tá? E essa vertente, ela é muito importante porque deságua no Oceano Atlântico, na vertente no Golfo do México, no Oceano Atlântico, tá? E aí vem a vertente do Atlântico. A vertente do Atlântico, como o continente é muito extenso no sentido norte e sul, nós vamos ter a vertente do Atlântico Norte e a vertente do Atlântico Sul. Na vertente do Atlântico Norte, o rio mais importante é o rio São Lourenço, tá? Na região ali dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos. Importantíssima região econômica para o mundo inteiro, maior região industrial dos Estados Unidos, mais tradicional de todas. É bom lembrar que eu falo que é a maior das indústrias tradicionais, mas ainda temos na costa oeste dos Estados Unidos a região do Vale do Silício, tá? Que é muito importante também, mas não vem ao caso agora. Na vertente do Atlântico Norte, o rio São Lourenço ele é muito importante. A região dos Grandes Lagos é muito importante. Liga Canadá e Estados Unidos. As grandes cidades norte-americanas historicamente conhecidas desde o início do processo de industrialização, de crescimento daquela nação, se encontram nessa região, que é o nordeste dos Estados Unidos, região dos Grandes Lagos. E finalizando, a vertente do Atlântico Sul, onde nós teremos importantes bacias hidrográficas. O livro nosso, ele destaca 3 importantes e 2. Na realidade, as 3, elas estão em território brasileiro, tá? Primeiro, a bacia amazônica, né? Depois da bacia amazônica, a gente tem a bacia do Rio São Francisco, muito importante.
o Rio São Francisco, que corta duas importantes regiões brasileiras, a região sudeste e a região nordeste. Nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e corta aquele trecho passando pelo semiárido nordestino, chamado por muitos de Rio da Integração Nacional, Nilo Brasileiro. A gente pode ficar horas aqui falando do Rio São Francisco, porque é uma história riquíssima, são características muito interessantes, tá bom? E por fim a Bacia Platina, né, que nós falamos anteriormente ali na Planície Platina, rios Paraguai, Uruguai e Paraná, formadores do Rio da Prata, por isso recebe essa denominação de Bacia Platina. Pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aguardem a próxima aula, vamos estar trabalhando sempre e a gente se encontra nas lives aí, tá bom? Um abraço, beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Abraço!